Podermos louvar, inclusive orarmos, né? Esse cântico que nós acabamos de cantar é uma oração simples, bonita e profunda. Renova o meu coração. Aliás, essa deveria ser uma oração para fazermos quando estamos levantando, né? Clamando ao Senhor. Amanhecer já clamando ao Senhor, renovo, renovando assim as nossas ações. E como já dito, esse é um mês em que focamos, em que temos o olhar de uma maneira um pouco diferente às famílias. E já quero aqueles que hoje nos visitam, sejam aí filhos e filhas ou mães, teremos no dia 31 nosso culto da família, um culto especial. O objetivo é termos as nossas famílias aqui representadas e já fica o convite para vocês, né, para estarem juntos conosco nessa grande festa que se transformou o culto da família nos últimos anos. Nós teremos pastor Jair ali da Metropolitana compartilhando a palavra. Então, o último domingo do mês já fica aí esse aviso para que você se programe e esteja conosco. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Na semana passada, nós vimos um dos textos mais conhecidos sobre família, que é o texto quando Josué desafia o povo a tomar uma posição. Josué se reúne na frente do povo, já prestes a terminar o seu período, ele está ali finalizando a sua liderança, ele está se aproximando de terminar o ministério, e ele desafia o povo a definir, a decidir a quem eles deveriam servir. Inclusive, essa mensagem, por umas questões dessa semana, só hoje eu consegui subir, mas ela já está ali no YouTube. Se você não acompanhou na semana passada, procure, está lá no YouTube, você pode ouvir a primeira mensagem dessa série a respeito da família. E hoje nós vamos ver um texto onde mostra uma preocupação especial da parte de Deus. Para que realmente serve uma família? Uma noite em que nós agradecemos, e hoje o dia foi todo dedicado às mães, né? Hoje sejam nas lembranças, nos telefonemas, sempre focando ali, nós vamos ver um pouco sobre o que é que o Senhor espera da família e, por consequência, dos pais, não apenas das mães, mas também das mães. O que é que de fato devemos fazer? Então, abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 1, preste atenção nas palavras do Senhor. Estes são os mandamentos e os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Não deixem de cumpri-los na terra que em breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos temerão ao Senhor seu Deus, enquanto vocês viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel. Tenham o cuidado de obedecer, então tudo irá bem com vocês, e terão muitos filhos na terra, que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, enquanto se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos, prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Deuteronômio, capítulo 6, temos um texto muito importante para a família. O livro de Deuteronômio é um livro diferente.
no sentido de objetivo. O livro de Deuteronômio está situado no início, nos livros considerados de Moisés ou nos livros da lei. E o livro de Deuteronômio, ele tem um público diferente dos primeiros. O livro de Deuteronômio, ele é um grande resumo daquilo que aconteceu no deserto para a geração que está prestes a entrar na terra prometida. É um livro que tem como preocupação mostrar a uma geração o que eles não deveriam fazer novamente. Quando nós lemos a história, eu fico imaginando, e aqui, se semana passada nós estávamos vendo Josué prestes a encerrar o seu ministério e convidando, na verdade, confrontando o povo a tomar uma decisão sobre a quem eles deveriam servir, aqui agora nós temos Moisés. Volta um pouco no passado. Esse texto está antes da semana passada, e aqui é Moisés quem está diante do povo. É Moisés quem está reunindo o povo, é Moisés quem está descrevendo absolutamente tudo o que o povo deveria fazer. Então, isso aqui é uma dica, ou, na verdade, um mandamento mesmo. Aqui tem palavras que o próprio Senhor Jesus repetiu no futuro do que seria o texto bíblico. E nós vemos a grande preocupação que Deus dá com o objetivo principal para a família, para os pais e para as mães. Esse texto, ele traz um resumo dos mandamentos. E nós vamos perceber aqui que, talvez diferente do que nós temos hoje, diferente das preocupações que talvez tenhamos para os nossos filhos e netos, o texto nos apresenta aqui uma preocupação completamente diferente. Nós descobrimos nesse texto qual é a visão de Deus para o ambiente familiar. E a visão de Deus para o ambiente familiar é uma visão de ambiente de ensino. Mas não é de todo ensino ou de qualquer ensino, simplesmente. O que Moisés está escrevendo e dizendo ao povo é que é justamente em casa, é justamente diante dos pais, o primeiro ambiente em que se tem contato com o Senhor, com a lei do Senhor, com aquilo que realmente vai fazer diferença eterna na vida de uma pessoa. Pais e mães aqui presentes, preste atenção nisso. Eu quero que você reflita um pouco esta noite sobre a coisa mais importante que você pode dar ao seu filho e à sua filha. Não é simplesmente uma formação, não é uma profissão, mas você tem a oportunidade, a capacidade de apresentar aquilo que realmente levará para a eternidade, que é o Senhor, que é a lei. Não apenas um contexto jurídico, mas o versículo 7 é quase que um apelo. Nós temos no texto inteiro um resumo, então nós temos ali as diretrizes, aquilo que precisamos fazer. Inclusive, quando o Senhor resume os mandamentos, ele resume lembrando isso aqui: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Ele está dizendo que a coisa mais importante que nós temos para fazer e que podemos fazer é escolher amar ao Senhor. Esse é o primeiro, é daqui que tudo se baseia. No texto que eu uso com os homens, naqueles que eu faço o estudo, eles colocam ali que a base, o primeiro ponto, aquilo que toda a sua vida espiritual vai se basear, não é no conhecimento acadêmico do texto bíblico, não é a tua capacidade de decorar os versículos, não que isso não seja importante, mas toda a sua vida espiritual será sustentada em cima do quanto você verdadeiramente ama ao Senhor. Porque se você não entendeu e não amar verdadeiramente o Senhor, nada se sustenta. As coisas viram apenas uma grande tradição. E nós temos um problema com isso.
Às vezes nós passamos à frente tradições e costumes. E é muito interessante porque algumas coisas vão mudando com o decorrer dos anos. Mas existem coisas que nós nos pegamos repetindo e passando porque aprendemos. E tem muita gente que tem dificuldade de mudar. Então aquela fala assim: "Não, sempre foi assim". Mas por que que é assim? Porque sempre foi. E você vai repetindo determinados comentários e frases e vai falando coisas que você se acostuma, como uma tradição, e não necessariamente pelo entendimento do que é aquilo. Esses dias e esse último mês, pegando aí uma parte do mês passado e desse mês, foi muito importante para mim em termos familiares, né. Eu tive um tempo muito gostoso com a minha mãe e tive um tempo realmente muito precioso essa semana com a minha família. Nós não viajávamos em família para um lugar que não fosse Curimatá desde 2013. Então já tinha alguns anos, né. Nós nunca mais tínhamos saído, assim, juntos para um lugar, que não fosse ali para Curimatá. Então foi uma semana bem diferente e me vi lembrando de uma série de coisas. E quando estava com a mãe, eu lembrei de algumas frases que eu repetia e costumes que você vai usando que eu nem sabia a origem. Então meus pais tinham uma frase que toda vez que alguém falava uma besteira, meu pai repetia a expressão: "É não, Pedro-bó". Eu não sei quantos vão entender ou se lembrar dessa expressão. E eu peguei essa expressão. Eu não sabia o que era Pedro-bó. Laqueda olhou com uma cara engraçada para mim: "Você sabe o que é Pedro-bó?" Pedro-bó. Pedro-bó era um personagem do Chico Anísio, que nunca acertava as respostas. E ali ele ficava falando sobre isso. E aí eu falei: "Nossa, essa é a origem da frase". E eu falava essa frase sem ter nem ideia, porque acostumei de toda vez que meu pai perguntava algo que não sabia, ele respondia desse jeito. Então, transmitir ou repassar um costume é isso. Você cresce ouvindo e você repete as falas. Mas a experiência com Deus não pode ser algo assim. Vida com Deus não é algo que você repete porque o outro faz. Aí entra a questão da religiosidade. Então, se você vem no domingo para a igreja apenas porque você cresceu vindo ao domingo para a igreja, porque sua avó trazia sua mãe trouxe você, e você está aqui hoje porque ela está te trazendo, e você não entende a necessidade de cultuar ao Senhor em comunidade, você não está cultuando ao Senhor, você está repetindo um costume. Isso faz muita diferença na relação com Deus. O que nós temos aqui é um apelo ao povo, porque as pessoas só poderiam de fato amar ao Senhor se elas aprendessem e entendessem a necessidade disso. E o primeiro lugar onde você tem contato, ou deveria ter contato com o amor a Deus, é dentro de casa. E é por isso que nós temos o versículo 7. Olha só o apelo que ele está falando. Repita-as com frequência a seus filhos. O que é para repetir aos filhos? É o que ele vem falando no texto anterior. Ele está aqui dizendo: ouça com atenção a Israel, tenha cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra, que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Que palavras? Ame ao Senhor de todo o seu coração. Moisés está aqui dizendo, inspirado pelo Senhor, porque a lei é do Senhor, essa lei ele recebe do próprio Deus, e ele está dizendo aqui às pessoas: ensine-as, olhem para as crianças. Se você tem algo a transmitir para ela, a prioridade é ensine as crianças a amarem a Deus. É a coisa mais importante que podemos fazer pelos nossos filhos. Tem pais que se preocupam e tem que se preocupar.
com estudo, com profissão, com conforto, com dinheiro. Isso é válido, isso é conforme a sua possibilidade, porque você precisa ensinar seu filho a viver dentro da possibilidade dele também. Mas se você não se preocupar, se você não entender a necessidade de dizer a ele o quanto é importante amar ao Senhor, eu preciso dizer uma coisa para você agora: a sua missão fracassou. Se você criou um filho e uma filha, por mais bem-sucedido que ele possa ser, se ele não aprendeu a amar ao Senhor, a sua missão ou a minha missão foi fracassada. Veja bem, eu disse se ele não entendeu a necessidade. Se ele escolheu não amar, o problema é dele, não é seu. Mas a função de mostrar, de ensinar e dizer o quanto ele precisa se colocar diante do Senhor é nossa. Ele está aqui dizendo: repita-as com frequência aos seus filhos. A cultura judaica tem um fator curioso. Ele acaba sendo diferente da nossa cultura, em alguns sentidos. Nós temos idades diferentes para enxergar as mudanças de fase. Então, por exemplo, na nossa cultura é muito comum aquela questão com as meninas dos 15 anos. É uma data simbólica, o debut, quando a família apresentava à sociedade a nova moça. Era uma idade. Os rapazes, 14, 15, na lei 18. Mas nos judeus eles carregavam ali mais ou menos aos 12 anos. Era essa a fase em que eles entendiam estar finalizada a questão da infância de modo geral. Aqui nós temos, por exemplo, na igreja, uma faixa chamada juniores. As coisas vão mudando tanto que é assim, né? Junior não quer ser chamado de junior, quer ser chamado de pré-adolescente. Adolescente já é um negócio complicado. Agora veja lá o pré-adolescente. Alguns estão olhando para mim, até levantando as sobrancelhas, né? Querem ser mais velhos. E é engraçado, porque eu sempre me lembro de um ditado, uma fala que a minha avó dizia: meu filho, até os 18 a gente não vê a hora de chegar. Mas depois que passa os 18, todo dia você faz um aniversário. É verdade. Depois que chegam os 18, isso se reflete muito na questão feminina, inclusive, né? A mulher é um negócio. A mais nova fica se produzindo e passando maquiagem para parecer mais velha. As pré-adolescentes e adolescentes. Aí depois as mais velhas vão ficar passando maquiagem para parecerem mais novas. É um negócio curioso a insatisfação humana, né? A gente nunca está feliz com o que tem. Mas o fato é que na cultura judaica, como é que se apresentava o novo cidadão, o adolescente? Com seus 12 anos, era a idade que Jesus foi apresentado no templo. Vocês lembram dessa história? E sabe o que um adolescente ou pré-adolescente judeu, seja menino ou menina, precisavam ter? Aliás, até hoje, nas famílias mais tradicionais, precisavam saber? A Torá. Mas não era só conhecer um ou outro trecho. É decorado. É saber de cor. Pastor, o que é a Torá? Você quer ter uma ideia? Pega mais ou menos aí o livro de Deuteronômio, todas as leis, tudo que está ali no Pentateuco. Era esse o tamanho do texto que as crianças judias decoravam e até hoje decoram e aprendem. Eles entenderam e começaram a levar dessa maneira. Então a função era ensinar de fato, era mostrar. Ele está aqui: repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa. E aqui a Bíblia sempre antecipando tendências.
até para as famílias que são famílias mais com hábitos saudáveis. Quando estiver caminhando, quando estiver ali, naquele momento. Minha filha olhou para mim com ar de: "Hã, o que é isso? Caminhar em família". Imagina, vamos voltar para o parque, em nome de Jesus. Converse sobre a lei de Deus. Converse sobre Deus com seu filho como um assunto comum, no sentido de que faz parte da nossa vida. Ensinando, observando o que está acontecendo ao redor e mostrando como Deus se encaixa nisso, no sentido de que a criança que aprende desde pequena que Deus faz parte da vida, ela vive de uma maneira diferente. Não é uma questão de fazer uma criança só decorar um versículo, mas é entender que Deus faz parte das nossas vidas. É disso que a Bíblia está falando. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar. Ou seja, Deus precisa fazer parte da sua vida. Deus precisa ser um assunto dentro da sua casa. Veja bem, eu estou falando Deus. Eu não estou falando aqui a igreja. Eu não estou falando aqui os problemas dos outros. Eu estou falando Deus. Qual foi a última vez que você conversou ou conseguiu colocar Deus numa conversa com seu filho e com sua filha? Talvez você até, pastor, como assim? Colocar Deus? Deus, a vontade dele. Ou alguma situação que você olha e consegue entender ou explicar para o seu filho. Queridos, não falta assunto nem escândalo no nosso dia a dia. Pastor, como é que eu vou aplicar Deus no escândalo? Uai, olha que facilidade. Quantas vezes você já sentou com seu filho e com a sua filha para mostrar que a corrupção é fruto do pecado na vida de alguém? Que esse mundo baseado na maldade, no crime, é um mundo baseado na ausência de Deus. De como Deus não tolera nem admite roubo, mentira. Quantas vezes? Não estou aqui falando para você dar uma aula de teologia. Ela vai estar no Ministério da Música também, em nome de Jesus. Vai fazer parte. Estava glorificando aqui. O apelo permanece, repita, converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Isso é tão sério. Não é à toa que nós temos nos evangelhos registrados a passagem de Jesus no templo. E talvez você olhe e diga, para quem não lembra, Jesus foi ser apresentado no templo com 12 anos, era assim que a lei pedia. E Jesus vai, Maria e José viajam até o templo de Jerusalém. Eles não moravam em Jerusalém. E o povo era assim, era uma caravana, era aquela multidão. E eles ficam ali fazendo os sacrifícios, as festas. E o fato é que Jesus desaparece. Aliás, absolutamente normal uma criança de 12 anos no meio de um grupo. Quando nós estamos aqui, as crianças estão por aí, né? A gente fica aqui conversando no final e aí é menino para todo lado. Graças a Deus por isso. Só que aí acontece um negócio muito engraçado. Porque o povo dá o tempo, os pais começam, eles voltam para sua terra na caravana. A caravana partiu. E é muita gente. E aí aquela coisa que nunca aconteceu com ninguém, né? Nunca aconteceu em nenhuma família. Você achar que teu filho está com a esposa e a esposa achar que teu filho está com você, né? Nunca aconteceu essas coisas, né? José acha que Jesus está com Maria, Maria acha que Jesus está com José. E Jesus está lá no templo.
no meio de um debate com doutores da lei. Aí você para pensar, mas é claro, Jesus era Deus. Esse texto não é atrelado à divindade de Jesus, mas sim o fato de que os seus pais o ensinaram muito bem. Jesus não sabia a lei porque Deus fez ali um download na mente de Jesus, baixou o arquivo e Jesus sabia tudo porque ele era Deus. Não. Seus pais ensinaram a Jesus. Jesus ouviu dos pais a respeito da lei. Jesus conheceu sobre Deus, mesmo sendo Deus, pelos pais. E se você não entendeu, depois na EBD você procura, o pastor Edson está aqui também, o Laqueden, você pode bater um papo com eles a respeito disso depois, não tem problema. Mas Maria e José ensinaram Jesus. Quer ver outro exemplo muito bem feito no texto bíblico? Do poder da lei, da presença de Deus, daquilo que Deus fez sendo ensinado para uma criança e frutificando? Moisés. Sua vida foi um grande milagre. E Deus permitiu que Moisés fosse criado por sua mãe, até a idade em que a filha de Faraó o tomou. E todos os momentos que Joquebede teve com Moisés, ela ensinou a respeito de Deus. E quando Moisés se tornou homem, Moisés não se esqueceu. Nós sabemos que Moisés ali tentou fazer o negócio meio errado. Mas a base que ele tinha a respeito do Deus dos seus antepassados veio de seus pais. Não é à toa que o texto bíblico está falando sobre isso, então preste muita atenção. Precisamos nos lembrar a esse respeito, a importância. E aí tem uma questão: você não ensina o que você não sabe. A grande dificuldade dos pais atualmente em não ensinar Deus para os seus filhos é porque não sabem ou não conseguem viver verdadeiramente com o Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós temos uma relação com Deus de verdade, automaticamente a gente repassa. O texto que Moisés está falando ao povo é um texto profundo. É um texto que continua atual. E num dia como hoje, onde celebramos as nossas mães guerreiras, essa reflexão precisa se fazer necessária a respeito, e eu tenho certeza que muitos que aqui estão tiveram o privilégio de ter o seu primeiro contato através de suas mães. E tenho certeza absoluta de muitas mães que conheceram Deus no decorrer da sua caminhada. Assim que conheceram ao Senhor, fizeram questão de apresentar aos seus filhos. Não tenho nenhuma dúvida. A primeira coisa que uma mãe faz quando se converte é colocar sua família diante de Deus. Porque ela sabe da importância. Porque ela sabe da necessidade. Do tesouro. O texto está apresentando, além da função ou da missão, o melhor método de ensino que existe. Que método que tem de ensino aqui nesse versículo, pastor? O versículo diz, vou ler de novo: repita-as com frequência a seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Está falando de algo aqui. Aliás, uma sigla que a gente adora falar. O que significa esse negócio aqui? Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar. O que é isso? Relacionamento? Vocês estão com medo? Relacionamento?
O que significa isso? Os visitantes não vão entender. Relacionamento? Não tem esse nome. Relacionamento discipulador. Discipulador. RD. É isso. Mas percebam que o relacionamento discipulador não é uma questão de sair conversando e por conversar. O texto está dizendo sobre o que devem ser e precisam ser essas conversas. Deus. Uma coisa que a gente já conversou muito aqui entre líderes e aqueles que estão um pouco mais à frente, fala muito sobre isso, sobre o RD, marcar as conversas. E aí tem aquela coisa, precisa ir abrir sua casa, precisa ir ali marcar não só aquele clima de igreja, de aula, de estrutura, de gabinete, não. O que o pessoal fala assim, vai comer um cuscuz junto, nas caminhadas. Só que o que caracteriza o relacionamento discipulador não é o caminhar junto, não é o comer o cuscuz junto, não é a pizzaria, é o assunto, é Deus. Quando a gente cresce num ambiente assim, naturalmente a gente reproduz com outras pessoas. Você já parou para pensar na infinidade de contatos que você tem todos os dias? De conversas? Quantas vezes Deus é um assunto dessas conversas? Quantas vezes Deus é um assunto de conversa na sua casa? Para alguns, talvez, a mensagem esteja cômoda ou distante. O pastor está falando para pai e para mãe. Não, eu estou falando para todo mundo. Estou falando para os irmãos, para os filhos. Eu estou falando daqueles que não têm uma realidade de terem seus pais servindo a Deus. Aí inverte a relação. Aí a responsabilidade é sua. Aí é você que tem como dever falar de Deus para o seu pai e para sua mãe. Não tem esse negócio de, não, meus pais não são, então lá em casa, o problema deles. Não. Se é você que tem acesso à verdade, se é você que tem acesso a Deus, é você que precisa conseguir conversar sobre isso com as pessoas que você ama. O texto está deixando bem claro aqui sobre isso. Lá em Mateus 28, 20, nós vamos ver o seguinte aqui, ó. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso aqui é a missão da igreja. E como igreja, nós falamos que somos o povo de Deus. O povo de Deus hoje não é o Estado de Israel. Isso não tem nada a ver se você é pró ou contra Israel, isso não tem nada a ver como você enxerga Israel hoje ou não. O fato é que a igreja assume a função de povo de Deus quando Jesus ressuscita. A canção que nós cantamos inúmeras vezes, de maneira bem animada, que a gente canta: o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora agora brilha, ó, só pra te adorar e fazer grande e te dar. Opa! Estamos nós aqui. É o povo de Deus. Quando aquele véu se rasgou, acabou a separação. Não tem mais uma questão de sangue, não tem mais um único povo. Deus agora é acessível a todos. A igreja recebe essa missão. E a missão é exatamente a mesma que Deus deu ao povo. Ensine os seus filhos. Ensinem as crianças a amar a Deus. Quando Jesus repassa essa missão à igreja, ele diz a mesma coisa. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E aí ele completa: estou sempre com vocês.
os mandamentos do Senhor. E quando ele coloca num contexto familiar e depois joga a igreja, tem um detalhe que faz toda a diferença. Não é uma questão de ensinar a decorar. Não é uma questão de curiosidade bíblica, é ensinar. E aí a gente volta para Deuteronômio. É amar a Deus. O relacionamento discipulador na igreja tem como objetivo mostrar às pessoas, não que elas têm que decorar um texto, não que elas precisam saber uma lista de pode ou não pode, o que fazer, o que não fazer, o que vestir, o que não vestir, o que ouvir, o que não ouvir. Mas é como se ama a Deus na prática. O que significa verdadeiramente amar a Deus? O que nós, como igreja, precisamos fazer, o que a gente luta aqui para ensinar, não é uma religião, mas é um estilo de vida, uma maneira de viver, que vai focar no que Deus deseja, não no que eu simplesmente quero. Precisamos desesperadamente refletir se a gente tem ensinado um estilo de vida ou simplesmente uma série de costumes que não vão se sustentar com o passar do tempo, que não vão fazer sentido numa sociedade que não quer nem saber de Deus. As pessoas precisam entender que determinadas coisas elas fazem por amar a Deus e não porque os outros fazem. Tem uma série de coisas, as pessoas não respeitam mais os pais, as mães, as pessoas não valorizam mais o casamento, as pessoas não se preocupam com o bem-estar alheio. Isso vai mudando, a sociedade vai sendo corrompida, e quem vai segurando o que Deus deseja é o seu povo. Nós não incentivamos nem fazemos casamento porque a gente é uma instituição que pensa no passado. Não, é porque é algo que Deus instituiu. As nossas decisões, o nosso jeito de viver não deve ser um jeito de viver porque somos obrigados, mas porque somos movidos pelo amor de Deus. É isso que ele está mostrando. O que nós precisamos ensinar, o objetivo é obedecer. Por que precisamos obedecer ao Senhor? As nossas famílias, as nossas casas, elas precisam ser lugares onde as pessoas aprendem. Por que é importante obedecer a Deus? O mesmo texto de Deuteronômio explica sobre isso. O povo está ali, prestes a entrar na terra prometida. Aquela geração teve o privilégio de ver a graça de Deus manifesta. Eles viram uma geração inteira morrer no deserto. Aquelas pessoas que entraram na terra prometida, eles viram seus pais e avós morrerem no deserto. E eles não morreram no deserto porque Deus era ruim. Eles morreram no deserto porque eles não acreditaram, porque eles não obedeceram. Se tem algo que a gente pode fazer é aprender com os erros alheios. Preste atenção. Sabedoria envolve a oportunidade de não repetir os erros que foram feitos. Tem até o ditado que fala, né? Errar é humano, mas consistir no erro é o quê? Burrice. Ficar fazendo a mesma coisa, errando do mesmo jeito. Você já viu que fulano fez, deu errado, ciclano fez, deu errado, meu pai fez, deu errado. Eu vou e faço a mesma coisa. Tem muita gente que pensa, comigo será diferente.
Para com essa ideia de que comigo será diferente. Presta atenção nisso. Jovens, adolescentes, prestem atenção. Você se apaixona. As meninas, as minas. Cabra não vale nada. Todo mundo sabe. Todas as pessoas que passaram na mão dele sofreram. Aí a menina vai lá e olha, comigo vai ser diferente. Eu vou dar um jeito nele. Vai dar nada. Vai sofrer que nem todas as outras. A não ser que pela misericórdia do Senhor ele se converta de verdade. Porque se ele vai na igreja só porque está namorando com você, é golpe. Pastor, não fala isso. Falo. Ele pode me provar o contrário, se converter de verdade. É fácil provar o contrário. Ah, é só batizar? Não, é converter. Batismo não significa conversão. É outro tema. A mesma coisa com o rapaz. Ele está olhando ali, viu que a menina é veneno, é perigo. No início dos anos 2000, teve um álbum chamado Chuta Que É Laço. Expressão bíblica, Laqueden gostou. Chuta Que É Laço. Laço do inimigo. Veneno. Aí o camarada entra lá e fala, não, essa Deus vai converter. Cara de pau. Nem conta com ele, vai, é Deus. Tá lá. Aí, meu amigo, converte não. Vai sofrer. Porque acha que com ele vai ser diferente. Não vai. Presta atenção nisso. Aquela geração viu seus pais ficarem pelo deserto. Tem um monte de gente ficando pelo deserto. Porque não confia, não acredita, não obedece. Então presta atenção nisso. Desobediência a Deus tem seu preço. Não vai mudar. A obediência ao Senhor é fundamental. Então aquele povo, Deus fala, junta esse povo agora. Eles já conhecem a lei. Mas fala de novo. O Antigo Testamento inteiro é Deus dando novas oportunidades ao povo. Porque Deus sabia, na hora que esse povo entrar na terra, na hora que esse povo formar família dentro da terra, a única saída para eles é me obedecerem. É isso que ele está falando para o povo. Porque Deus sabia que a multiplicação iria acontecer. No versículo 3 ele fala, ouça com atenção Israel e tenha cuidado de obedecer. Se obedecerem, olha o que o texto diz, então tudo irá bem com vocês, e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Qual que é o segredo para a vida boa na nova terra? Obedecer ao Senhor. Você não é obrigado a obedecer a Deus. Você pode fazer o que você quiser a sua vida inteira, mas você não tem como não pagar o preço. Pastor, mas obedecer ao Senhor é difícil, muito. Faz a conta qual preço você prefere pagar. O preço da obediência a Deus ou o preço da desobediência a Deus? Simbolicamente, da mesma maneira que aquele povo estava às portas da terra prometida, nós, como povo de Deus, hoje estamos às portas da eternidade. Uma das mensagens que a igreja tem para os dias atuais é: Jesus está voltando. Tem uma música do Sérgio Pimenta que eu amo. Não é novela nem filme qualquer de ficção. Nem tem herói para na hora do apelo dar a solução. Tão certo como as horas estão passando, Cristo vai voltar. Acredite ou não. Estamos às portas de uma nova terra. O povo teve a oportunidade de entrar
Obedecer e ser abençoado, desobedecer e ser castigado. Nós não temos essa oportunidade. Se não obedecermos aqui, não entraremos lá, na eternidade. Você não é obrigado a obedecer a Deus, mas você vai pagar o preço. Aliás, não tenho dúvida, já está pagando. O preço da distância de Deus é alto, é sofrido. Só que às vezes o nosso coração é orgulhoso, não reconhece, não dá o braço a torcer. Mas a gente sabe lá no fundo. No mês da família, nós precisamos entender a necessidade de ensinar sobre Deus. E agora, aqueles mais jovens, aqueles que estão iniciando sua vida a dois, aqueles que acabaram de se tornar pais e mães, nós temos um desafio enorme. Porque nós temos aqui que refletir sobre o alcance que de fato estamos fazendo das novas gerações. Sabe por quê? Porque o que mais acontece hoje são jovens que cresceram dentro das igrejas. E quando passam um semestre no meio universitário, no meio acadêmico, se desviam. E aqui eu quero dizer para você que, diferente do que alguns falam, como crentes, nós não podemos ter medo do meio acadêmico. Você não pode olhar para o seu filho e dizer, não vai entrar na faculdade, porque lá é lugar de se perder. Não! Você precisa ter convicção de que você ensinou o seu filho a amar a Deus. Porque quando a criança aprende a amar a Deus, não importa por onde ela ande, o Senhor está com ela. E quando nós temos, e quando eu vejo a notícia de alguém, de um jovem, que entrou na faculdade no primeiro semestre, já não quer saber de igreja, já não anda mais para nada, crente ele nunca foi. E aí a reflexão não é também? A EBD da igreja é fraca. Os pastores que não ensinaram direito. Não, senhor. Não terceiriza, não. O ensino de 1 hora por semana não rivaliza com o seu ensino 24 horas por dia. Precisamos refletir sobre o que temos ensinado e como temos formado as novas gerações. A igreja é um complemento. As crianças aqui vão aprender um monte de coisa, que bom. Mas se elas aprendem aqui, chegam em casa, você como pai, como mãe, você não abre uma Bíblia, você não escuta um hino. Quando é para falar mal. Essa criança vai começar a confrontar o que está aprendendo. Ela ouve que Deus é amor, chega em casa, o pau está quebrando o tempo todo. A missão das novas gerações é nossa. Então você, mãe, pai, novinho, com criança, ensina ao teu filho a amar a Deus, vivendo Deus com ele. Às vezes as crianças passam a infância chorando para ir para a igreja. E os pais estão ocupados demais para estar na igreja com eles. Aí depois os pais vão passar a adolescência, juventude dos filhos chorando porque os filhos não querem vir à igreja. Porque eles querem passar a noite em todo lugar, menos em casa. E no final, sabe o que faltou? Ensinar a amar a Deus. Conversando. Levantando. Indo deitar. Falando de Deus. Vivendo Deus. É isso que o Senhor espera das famílias.
Às vezes a gente tem um choque porque não consegue dar aquilo que sonhou para o filho. Ou a minha geração, a frase da minha geração é: eu vou dar ao meu filho o que eu não tive. Muita gente vive assim e se mata para dar um monte de coisa para o filho. Mas se você não oferecer Deus na sua vida, não vai valer a pena. Eu vou terminar esse texto de hoje lendo novamente o versículo. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Não caia na besteira de ensinar para o seu filho que a igreja não é importante. A igreja é importante. Estar em comunidade é importante. Amar a Deus é fundamental. É isso que o Senhor espera. Talvez alguns estejam aqui ouvindo e dizendo: ih, perdi. Não fiz. Sempre dá tempo de ensinar o amor de Deus. Sempre dá tempo de viver o amor de Deus. Pais e mães que ouvindo esta mensagem se incomodaram porque não fizeram isso até hoje, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Como diz outro texto, entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais ele tudo fará. Vou convidar o ministério que vem aqui à frente, o ministério de louvor. Enquanto eles se levantam aqui, eu vou pedir que você feche os seus olhos. Quero convidar você a refletir a respeito do quanto de fato você pode ter a tranquilidade de dizer: eu estou ensinando Deus aos meus filhos. O quanto de fato os seus filhos estão sendo influenciados a amar a Deus através da sua vida. Se te bateu uma tristeza por perceber que, infelizmente, você não está causando essa influência, peça perdão ao Senhor. E peça a Ele uma nova oportunidade. Se você não tem filhos, você também tem o poder de influenciar outras pessoas. Quantas pessoas estão aprendendo a amar a Deus através da sua vida? Aos filhos e filhas cujos pais ainda não servem a Deus, o quanto os seus pais estão aprendendo a amar a Deus através da sua vida. O Senhor permitiu que você viesse aqui esta noite, para que você fosse de fato confrontado. Não para que você saia envergonhado ou frustrado, mas para que você saia com a perspectiva de uma nova chance, de uma nova oportunidade. Fala com Deus agora. Santo Deus, a tua igreja está orando. Pai, hoje é um dia tão especial.
Hoje é um dia em que nós reconhecemos e agradecemos pelo grande presente que o Senhor nos deu, que são as nossas mães. Mas nesta noite o Senhor também nos lembra qual é a nossa missão principal, que é ensinar a amar a Deus. Pai, o Senhor conhece todos os corações aqui presentes em casa. Pai, o Senhor conhece a realidade de todas as nossas famílias. O Senhor sabe onde as coisas estão complicadas, trincadas, quebradas. O Senhor sabe as relações que estão rompidas. O Senhor conhece e sabe a quantidade de lágrimas que são derramadas diariamente pelos nossos filhos, pelos netos, pelos pais, pelas mães, pelos irmãos, pelas irmãs. Mas a tua palavra nos lembra que sempre é tempo de aprender a amar ao Senhor. Então, Pai, que o teu Santo Espírito, somente o teu Santo Espírito tem o poder de abrir os nossos olhos, de quebrantar os nossos corações. Então, Pai, que o teu Santo Espírito esteja tocando agora corações que precisam ser quebrantados. Corações que precisam reconhecer a necessidade de um arrependimento. O Senhor é o Deus das novas oportunidades. Então, se existem novas oportunidades a serem dadas esta noite, que o teu Santo Espírito cuide disso. Que haja quebrantamento, que haja reconhecimento de pecado. E que as nossas casas sejam de fato o primeiro lugar onde o amor ao Senhor é ensinado. Toca em cada um agora, Pai. Tens misericórdia de nós. Tens misericórdia de nossos filhos. Tens misericórdia das crianças desta igreja. Pai, que elas aprendam a amar ao Senhor sobre todas as coisas. Pai, que isso comece em cada casa, mas que isso encontre eco neste lugar. Multiplica, Pai, o amor de todos aqueles que trabalham com as crianças nesta igreja. Fortalece o coração de cada integrante do Ministério Infantil, de cada um que auxilia, de cada professor, seja à noite, seja de manhã, de cada um que tem acesso a um coraçãozinho ainda inocente. E que através das vidas dos pais, através das vidas dos irmãos desta igreja, as novas gerações aprendam a amar ao Senhor sobre todas as coisas. Assim nós oramos, agradecidos pela tua santa presença e pela tua palavra. No nome precioso de Jesus. Amém.